Lá vou eu falar de novo de coração. E sabe por quê? Porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na minha faixa etária, e já que eu não quero morrer precocemente, sempre vale a pena dar uma estudadinha. Ainda mais quando a gente vê que pelo menos 50% das mortes poderiam ser evitáveis com algum manejo de fatores de risco modificáveis. Você não pode trocar de pai, mas você pode parar de fumar, por exemplo. E nesse estudo fresquinho do New England, os autores pegaram mais de 2 milhões de pessoas e as acompanharam, média por 7 anos, analisando o efeito de alguns fatores de risco na prevalência de eventos cardiovasculares e de mortalidade. Viram pressão alta, sobrepeso, diabetes, tabagismo e colesterol alto. Concluíram que se aos 50 a gente não tem nenhum desses fatores de risco, a gente vai viver em média 11,8 a 14,5 anos a mais do que os que já têm esses fatores de risco. Em outras palavras, não ter fatores de risco aumenta suas chances de chegar aos 90 de míseros 6% nos homens para 32% e de 12% nas mulheres para 47%. Mas o que eu achei interessante mesmo foi quando analisaram os fatores de risco isoladamente. O gráfico, mulher está em vermelhinho e homem está em azul. E quem tinha uma pressão menor que 130, comparado com quem tinha mais que 130, vivia 1,7 a 1,8 anos a mais. Não fumar vivia 5,1 a 5,6 anos a mais do que fumante. E o maior impacto era em não ter diabetes. 5,8 nos homens a 6,4 anos nas mulheres a mais do que quando elas eram diabéticas. E o colesterol? Bom, ter um colesterol não HDL menor que 130, que é o desejado pelos cardiologistas, vivia 0,9 a 1,3 anos a menos do que um colesterol mais alto. Espera aí, mas pelo menos tinha então mais problema cardiovascular, né? Não, também tinha menos. Ué, que raio de fator de risco é esse? O problema é que analisar o efeito isolado de colesterol na saúde é sempre complicado. E um dos motivos é porque várias coisas interferem nele, como colesterol, câncer, tabagismo. Por exemplo, no diabetes não é infrequente que caia o HDL, suba triglicérides e o VLDL, e que o LDL seja predominantemente de um tipo B. E eles têm mais aterosclerose. Mas quem culpar por isso? O VLDL que subiu, o triglicérides, o LDL que modificou, a insulina alta, os picos de glicemia, a inflamação no endotélio, a glicação de proteínas ou o aumento de permeabilidade intestinal com circulação de lipopolissacárides. Por isso, se queremos saber a culpa de algum desses fatores, o ideal seria isolá-lo o máximo possível. Em outras palavras, se eu quero saber o peso do LDL na aterosclerose, o ideal seria estudá-lo em pessoas com LDL alto versus LDL baixo, mas que não fossem tabagistas, diabéticos, que não tivessem outros fatores de risco, que fossem magros, esportivos. Mas será que alguém já fez isso? E qual será o resultado?